Olá, pessoal, boa noite, né? Nós estamos aqui em mais um dos nossos encontros, né, das quintas-feiras, aqui na UFAL, e nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre, né, o pensamento de Marcuse, né? A teoria crítica de Marcuse, especialmente o texto dele, né, Eros e Civilização, né? E o homem unidimensional, né? Unidimensional man. Também tem outros textos de Marcuse, né, que tem uma importância muito grande, mas que a gente, especialmente para mim, que trabalhei muito tempo Hegel, né, tem Razão e Revolução, né, onde ele trabalha bastante, né, com Hegel ali naquela obra, né, também com o início, né, da teoria social, né, e trabalha com pensamento de Marx e alguns outros autores, a crítica que ele faz lá ao positivismo. Mas a gente vai se prender um pouco, né, hoje, com vocês, né, a uma discussão mais em torno, né, desse texto, né, Hélios e Civilização. Nós temos trabalhado um pouco, né, a relação entre Marcuse, nos nossos últimos encontros, né, entre Marcuse e Erich Fromm, principalmente as discussões em torno da questão da psicanálise, né, a contribuição freudiana, né, para a teoria crítica, a primeira geração, né, da Escola de Frankfurt. E a gente viu, né, algumas divergências, né, entre esses autores, especialmente no que concerne, né, a utilização, né, do pensamento de Freud. Né. O Marcuse mesmo, né, o texto final dessa obra, Eros e Civilização, né, o epílogo, é justamente uma crítica, né, a os neofreudianos, né, como ele chama, ou aqueles autores que trabalham com a perspectiva mais culturalista, né, apesar do próprio Erich Fromm, né, nesse diálogo, colocar que sua perspectiva é uma, ele tenta fazer, né, uma psicologia, uma psicanálise, né, psicossocial analítica, e aí ele tem toda uma forma própria, né, de interpretar o Freud e conceber também o seu pensamento, né? Mas a gente já chegou a trabalhar aqui, a discutir essas questões, né, que ele justamente chega a fazer algumas críticas ao pensamento de Freud, apesar de se considerar freudiano, né, no que concerne a questão do complexo de Édipo, né, ao instinto de morte, né, a Thanatos, né, e o Marcuse, né, na compreensão dele, né, essa essa reinterpretação, né, do pensamento de Freud, né, e reutilização para articular, né, como eles fizeram, né, o Horkheim, o Adorno, né, o próprio Marcuse e o Erich Fromm, tenta fazer muito bem, né, a gente chegou aqui a trabalhar outros textos, né, do Marcuse, Inconsciente Social, Psicanálise da Sociedade Contemporânea, né, e segundo a interpretação do Marcuse, né, há uma, digamos assim, uma perca, né, de criticismo, né, mesmo que o Marcuse, né, ele faça uma crítica em relação a essa questão do biologismo, né, dessa visão mais, até a gente poderia dizer, mecanicista, né, da, do psiquismo humano, né, a interpretação que o Freud dá tanto do ponto de vista do indivíduo como da sociedade, né. Então, eu gostaria também de lembrar e comentar com vocês, né, um pouquinho da, da visão, né, que a gente tem de Marcuse como um autor, né, que foi, embora ele tenha sido bastante criticado, né, inclusive devido às críticas que ele fez ao marxismo ortodoxo, mas também à sociedade americana, né, Marcuse
foi considerado um dos gurus, né, um dos representantes principais no final da década de 70, né, naquela época em que o movimento estudantil estava muito forte, né, a gente inclusive conhece historicamente, né, as revoltas estudantis, por exemplo, na França, em maio de 68, né, e em vários países do mundo, né, e a articulação desses movimentos com outros movimentos sociais, né, os trabalhadores e tal, o movimento negro, né, nos Estados Unidos, você tem, por exemplo, a própria Angela Davis, né, que foi uma das alunas de Marcuse, né, e foi inclusive presa, né, acusada de terrorismo, né, lá nos Estados Unidos, e também ela tem uma ida à Alemanha, né, depois, né, e acaba estudando, né, com esses mestres aí da primeira geração, com o Adorno, né, com essa turma. E hoje a Angela Davis, ela também é estudada, né? Aqui no Brasil já tem uma recepção muito boa, né? O pensamento dela, né? Especialmente ali na região sudeste, né? Na UFAL a gente tem trabalhado ainda pouco, né? A gente vê uma umas análises, um estudo da Ana Davis, da Angela Davis de forma muito tímida ainda, né? Dela, da Judith Butler, né? De outros. Mas a Angela Davis, ela tem uma ligação nesse momento aí da história da, da escola de Frankfurt, né? Com o Marcuse, né? Com os membros. E o Marcuse, ele foi digamos, desses membros da primeira geração que teve um ativismo maior, digamos assim, né? Do ponto de vista político, né? Do que os outros filósofos, né, que até passam a ser criticados, como é o caso do Horkheimer, né, e na Alemanha, né, em relação aos estudantes que não tiveram essa articulação, né, tão próxima, né, pelo contrário, eles foram até criticados, né, como é o caso do próprio Horkheimer, né, em relação pelos estudantes, né, devido às posições que teve que tomar como diretor, né, naquele momento, né, na Alemanha. Mas, em relação ao Marcuse, nós temos, ele também é uma figura que gerou algumas controvérsias, né, porque ele chegou também a trabalhar para o governo americano, mas o Marcuse tem uma visão bem de esquerda, né, assim a gente pode dizer, bem crítica, né, em relação à sociedade americana, né? Essa, os conceitos, por exemplo, de grande recusa, né, desse modelo de sociedade que você tem aí, de unidimensionalidade, né, em relação à sociedade, à forma de pensar, né, dos indivíduos, né, e essa nova sensibilidade, né, em relação aos movimentos sociais, são, né, conceitos que ele trabalha, né, de uma forma que até hoje a gente diria que serviria como ferramenta, né, para uma crítica social, né, mesmo nos dias de hoje, né, em relação à forma, digamos assim, de comportamento da sociedade capitalista, né, atual, né? Então, a gente tem vários autores que a gente vem trabalhando e ainda vai trabalhar, como o caso na próxima semana a gente vai trabalhar com vocês o texto, né, de Adorno. Eu enviei aí para o grupo, né, do WhatsApp, Dialética Negativa, né, e a produção desses autores ela é importante, né, no sentido de uma crítica, né, da sociedade capitalista, do capitalismo tardio, e no sentido de também uma crítica, né, dos meios de comunicação, né, a indústria cultural, né, que os autores vão falar, né, a, a história da filosofia, a forma como eles passam a interpretar, né, especialmente Horkheim e Adorno, né, em Dialética do Esclarecimento, nós temos uma visão muito pessimista, né, em relação
ao desenvolvimento social. E o que eles chamam lá de razão instrumental, né, baseado nesse conceito weberiano, né, de que a sociedade, né, ela perde uma certa liberdade e passa por constituir uma verdadeira prisão, né, para o indivíduo, né, um indivíduo que passa, como o próprio Marcuse coloca, né, ter um tipo de pensamento, né, conformista em relação ao sistema, incapaz de se rebelar, né, de se perceber, né, explorado e reagir, né, diante dessa unidimensionalidade, né, que é o sistema capitalista e a sociedade capitalista. O Marcuse, embora tenha sido um crítico, né, em relação à própria União Soviética, né, a Stalin, né, Lenin, aos marxistas mais ortodoxos, mas ele também não consegue, não aceita a visão de senso comum americana, né, de que a sociedade americana, né, e essas sociedades mais desenvolvidas, capitalistas, elas seriam o modelo mais, digamos, perfeito, né, de sociedade, né, que levaria a uma liberdade do indivíduo, tanto do ponto de vista subjetivo, como uma liberdade no sentido objetiva, né, no sentido hegeliano. Né? Então, nós temos uma visão, né, nesse momento de Marcuse, que ela não é tão... Essa obra ela é anterior a Eros e Civilização, ela é anterior, né, a obra que estamos falando aqui, né? One Dimensional Man, né? Assim, ela ainda prevê, né, a possibilidade, né, segundo Marcuse, né, de uma, digamos assim, de uma revolta, né, e de uma capacidade dos indivíduos, né, de criarem um tipo de sociedade, né? Ele dá uma conotação, né, uma ênfase muito grande à questão da estética, né, dentro desse contexto, né, a estética como, digamos, um tipo de modelo, digamos assim, né, de ação, né, que se contrapõe a essa visão, né, puramente racionalista, né, de um tipo de razão, né, que os autores, né, os filósofos da Escola de Frankfurt, né, autores dessas obras que a gente se referiu, né, Dialética do Esclarecimento, né, e o texto que a gente está trabalhando, né, no Marcuse, né, apesar da visão negativa, principalmente de Adorno e Horkheimer, né, mas em relação a Marcuse, nesse momento, ele prevê, né, a possibilidade, né, de Eros, né, e Thanatos, né, trabalharem, né, em função, né, de uma sociedade não repressora, né, a libido, né, os instintos, a interpretação que ele vai fazer de Freud, principalmente na primeira parte do texto, né, do ponto de vista ontogenético, né, em relação ao desenvolvimento individual, né, em relação às pulsões individuais, né, toda a leitura que ele faz de Freud, e do ponto de vista filogenético, né, em relação à espécie, né, ao gênero, né, se reportando especialmente a Totem Tabu. E nós vemos aqui a possibilidade, né, de um modelo de sociedade que não se estabeleceria mais apenas, né, como ele coloca, né, naquele modelo de sociedade prometeica, né, onde a racionalidade instrumental, né, daquele tipo de racionalidade baseada na ideia de desempenho do indivíduo, né, estaria focada. Né? É por isso que ele foca
né, Orfeu e Narciso, né, como figuras mais importantes, né, a questão erótica mesmo, a questão do trabalho, né, da arte, quando ele coloca não o trabalho alienado, que ele coloca como algo extremamente, infelizmente, necessário, né, para a produção da sociedade, né, e a reprodução, mas, né, nós temos uma visão. Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo. Acabou de chegar. Veja, nós temos aí, né, toda uma visão, né, da escola de Frankfurt, né, assim, em sintonia, né, com a interpretação que eles fazem, né, de Freud, né, para analisar, né, do ponto de vista teórico, do ponto de vista conceitual, né, a, a importância da subjetividade do sujeito nesse contexto, né. É por isso que o Marcuse ele chega a fazer várias críticas em relação a Erich Fromm, no sentido de que esses indivíduos que trabalham, né, com essa visão mais culturalista, né, os neofreudianos que ele coloca, né, que tem uma perspectiva mais culturalista, como é o caso do próprio Erich Fromm, né, eles acabam focando nessa visão assim muito da, da, do empoderamento do ego, né, do eu, né? E Freud, pelo contrário, né, ele coloca a perspectiva de um sujeito dividido, né? Então, você tem toda aquela divisão freudiana, né, do id, né, como os instintos, as pulsões do indivíduo, né, que estão sempre querendo aflorar, né, e que não levam em conta a normatividade social, nem a temporalidade, né? E você tem o papel, por outro lado, né, também do ponto de vista inconsciente do superego, né, da normatividade, né, da representação familiar através da figura do pai, né, naquele momento, e na sociedade da autoridade ou das autoridades, né, e essa normatividade ela representa, né, o princípio da realidade. Então, tanto o id como o ego, né, ou como superego, eles acabam, né, exercendo uma função muito grande, muito forte, né, contra o próprio ego, né? Então você tem a ideia de um indivíduo dividido, né, de um indivíduo e na concepção marcusiana, né, essa visão, né, desses autores nos quais o próprio Erich Fromm estaria inserido, né, é um retrocesso, né, em relação, porque segundo ele tem uma similitude, digamos assim, com aquela filosofia mais idealista, né, de cunho especulativo, né, que valoriza tanto a figura do eu, né, do sujeito, né, que a gente vê surgir na modernidade a partir de Descartes, né? Então, nesse sentido, né, a, a interpretação marcusiana, né, que valoriza a própria questão das pulsões, dos instintos, né, com um contraponto, né, ou como algo que, digamos assim, atrapalha, né, esse papel da própria racionalidade, no sentido de que a racionalidade humana, né, o sujeito, como é colocado pela filosofia moderna, especialmente desde Descartes, né, que centra na figura do sujeito, né, esse tipo de sujeito, né, ele, né, não é mais senhor dessa sua casa, né, como diria Freud, né? Ele tem uma série de, de impulsos, de instintos, né, de fatores que são inconscientes, né, e que necessitam, né, dessa visão biológica, né, do próprio indivíduo, essa visão instintiva dos impulsos, como o próprio Nietzsche coloca, né, como algo importante no sentido de compreensão, né,
de compreensão desse sujeito, né, dentro da sociedade, né? Porque a sociedade, né, assim como o indivíduo, ela não é tão racional, né? A gente tem um tipo de racionalidade objetiva, né, como estabelecida, né, na época moderna, né, por esse tipo de racionalidade, né, que Marcuse aqui chama de razão tecnológica, e que os demais filósofos chamam da escola de Frankfurt, Adorno Horkheimer, chama de razão instrumental, né? E esse tipo de sociedade, embora seja administrada racionalmente, né, se coloque como racional em relação aos indivíduos, ela é um tipo de sociedade, né, na qual, né, você vê todo tipo de racionalidade, né, em relação ao domínio, né, da própria natureza e do próprio homem, né? Porque para se estabelecer, né, como algo, né, que desempenha, né, e esse termo desempenho, né, tem um peso muito forte aqui nessa obra do Marcuse, né, o princípio do desempenho, né, que a sociedade capitalista tanto enfatiza, né, para que esse tipo de sociedade ela desempenhe, né, um, uma, um papel, né, efetivo, né, de, digamos assim, de melhoramento, como ela coloca, do ponto de vista social, né, em relação às suas leis, em relação à sua forma de administração, ela precisa, né, dominar a natureza, e não só dominar a natureza. Vem problemas ambientais, né, a destruição da natureza com o capitalismo, né, mas também o próprio homem, né, que passa a ser dominado, né, os trabalhadores, né, os indivíduos que passam a derramar, digamos assim, o seu sangue, né, sua própria força de trabalho, suas energias são absorvidas, né, por esse tipo de sociedade, na qual o indivíduo, né, vende essa força de trabalho, né, e passa a ser um indivíduo explorado, né, dominado, escravizado, né, por um sistema que visa o lucro, né, mas a melhoria da sociedade, o lucro, né, e o resultado final, digamos assim, desse tipo de racionalidade, ela é a exploração, né, de uma classe pelas demais, né? Então, a gente vai ver mais adiante, né, Professor, toda a leitura de Foucault, pois não, Kelly? inclusive, combinou perfeitamente. Ontem eu tava no Instagram, eu vi uma tirinha que, Uhum. que era tipo assim, um grupo no WhatsApp da empresa. Aí o chefe postou foto do carro novo dele. Aí, aí o empregado dele falou, que carro bonito, patrão, parabéns. Carro bonito, chefinho, né? Sim. Aí ele fala assim, se você trabalhar bem ano que vem, eu compro outro. Ele compra outro, né? Não, Ele compra outro. não. Eu lembrei, não é da época de vocês, né? Assim, quando eu era mais novo, tinha uma propaganda de uma camisa, né? Eu não lembro qual era a marca, né? Que o cara vestia a camisa igual a do chefe, né? Ele ia para trabalhar com a camisa igual a do chefe, né? Aí ele só para bajular o chefe, né? Era assim, puxa, saco danado, né? Aí ele chegava na empresa, na reunião, aí dizia: bonita camisa, chefinho, né? Aí o chefe dizia: bonita a sua também, Fernandinho, que era igual, né, a do chefe, né? Então, uma bajulação danada, mas o resultado final, né, desse trabalho aí, né, mesmo para quem está bajulando aí, no caso o chefe, né, não é idêntico, né? Porque a exploração, né, do trabalho, né, ela não ela é bem assimétrica, né? Assim, as relações de dominação são assimétricas, né? Então, você tem a exploração, né? O capitalismo exige justamente isso, né? Algumas pessoas, elas se dão
bem com a exploração capitalista, né? Mas outras, né? E esse modelo de sociedade, né, justamente é um modelo de um tipo de sociedade que se autodenomina racional, né? Ela se autodenomina racional, a burguesia, né, constrói um tipo de Estado, né, cujas leis elas justamente justificam ou legitimam esse modelo de exploração e dominação capitalista, né, do ponto de vista econômico. Né? Então, você tem aí, né, toda uma leitura desses filósofos da primeira. Por que que eles não permaneceram simplesmente fazendo uma crítica, simplesmente a partir do viés marxiano, né, ou marxista, né? Porque eles, segundo eles, né, em Marx, né, faltaria uma análise mais profunda desse indivíduo que é explorado, né? Porque Marx faz uma análise muito boa, interessante, né, perfeita, né, do ponto de vista social, né? Mas o indivíduo, né, que é explorado, esse indivíduo que é vítima, né, desse modelo de sociedade, né, ele precisaria também ser analisado. Por que que esse indivíduo que é explorado, que é dominado, né, a escola de Frankfurt ela lança essas questões, né? A gente vê desde o início, e a gente tem trabalhado outros textos, né? Porque, por exemplo, que o indivíduo, né, e a escola e os teóricos da escola de Frankfurt chegaram a questionar isso, né, bastante, né? Porque, por exemplo, que os trabalhadores na Alemanha, né, aderiram, por exemplo, e deram apoio, por exemplo, ao nazismo, né, ao Partido Social Nazista, né? Então, precisaria de uma resposta em relação a isso, né? Precisaria de uma análise mais profunda do ponto de vista subjetivo. E eles fizeram isso, né? Sob a direção, né, de Horkheimer, né, na direção do Instituto, né, foram feitas pesquisas, né, do ponto de vista sociológico e psicológico, né, em relação aos trabalhadores, né, na Alemanha. Pesquisa muito grande, né, um texto enorme acho que em torno de 1.000 páginas ou mais, né, com os trabalhadores, o tipo de mentalidade, né, autoritária, né, nas famílias, né, a visão desses trabalhadores em relação a uma série de assuntos, né? E o próprio Erich Fromm, né, também, como psicanalista, esteve à frente também, né, desses trabalhos, né, além de outros, né? Mas o Marcuse, ele não é um psicanalista, né? Ele se utiliza da psicanálise, né, do ponto de vista filosófico, né, faz uma filosofia da psicanálise, e até hoje a gente tem, né, uma série de autores na teoria crítica que fazem isso, né? A gente tem, na próxima semana a gente vai chegar a trabalhar um pouco ainda com Adorno, a gente vai ver que Adorno também ainda tem, assim como o próprio Horkheimer, né, essa perspectiva, né, de articular psicanálise e marxismo, né, análise tanto do indivíduo como da sociedade, né, na teoria crítica. Mas já na semana seguinte, quando a gente passar a analisar a teoria crítica de Habermas, né, a gente vai ver uma mudança digamos assim, de atitude ou de comportamento de Habermas, né, em conhecimento e interesse, né, acho que eu tenho esse texto até aqui, ele ainda chega a fazer considerações em relação a Freud, ao pensamento de Freud. Aqui, conhecimento e interesse. Mas, posteriormente, né, vai se utilizar de Piaget e Kohlberg, né, para fazer toda a sua análise, né, do ponto de vista, né, tanto filogenético como ontogenético, né, do processo de desenvolvimento tanto, né, da sociedade como do indivíduo, né. O Habermas também tem
teorização, né, em relação a isso, né, e ele vai se utilizar, né, em relação ao indivíduo, toda essa leitura que o Piaget faz, né, e do ponto de vista filogenético, né, as considerações do Colbert, né. Depois, em seguida, a gente vai chegar depois a trabalhar com alguns outros autores, como é o caso do Axel Honneth, né, que vai se utilizar, Axel Honneth também tem uma boa leitura de Freud, né, mas ele vai se utilizar de Winnicott, né, a teoria dos objetos e tal, a relação do bebê em relação à mãe, né, ele vai mostrar como se dá, né, esse processo desde o nascimento do indivíduo, né, e a sua relação, né, com a figura materna, né, e o desenvolvimento desse indivíduo, né, e ele vai fazer algumas considerações. Tem uma filósofa americana, né, e também faz parte da teoria crítica, a Amy Allen, né, Amy Allen, ou Ellen, né, ela lançou um livro, algum tempo atrás, chamado O Fim do Progresso, né, onde ela faz umas considerações em relação a esses autores, Adorno, Foucault, né, o próprio Habermas e Axel Honneth, né, ela faz todas umas considerações em relação à ideia de progresso, né, que a gente vê algum tipo de especulação nesse sentido desde Kant, né, quando questiona, né, se com o desenvolvimento do, do indivíduo do ponto de vista objetivo, né, social, né, das instituições, também haveria um desenvolvimento moral, né, desse indivíduo. Hegel, ele tem toda uma visão, né, positiva nesse sentido, né? A história para Hegel, né, é a história do desenvolvimento, né, da consciência de liberdade, né? Hegel coloca isso. Inclusive, ele diz que lá no mundo antigo apenas um era livre, né? Você tem a figura do faraó, tem a figura dos déspotas lá, dos imperadores. No mundo grego, apenas alguns são livres, né? Você tem a figura do... Isso na filosofia da história de Hegel, ele vai, né, colocar dessa forma, né? Na Grécia, apenas alguns são livres, né? Que ele coloca, né? Então, você tem o meteco, a mulher, as crianças, né? O meteco seria o estrangeiro, né? Os escravos, né? Eles não são considerados homens livres, né? Pessoas livres, apenas os cidadãos, né? De determinada polis. E essa ideia de desenvolvimento em Hegel, né? Há um progresso, né? Da consciência de liberdade, e esse progresso, do ponto de vista subjetivo, ele vai ocorrer com o cristianismo, né? A ideia de que o homem tem um valor infinito, né? Porque ele é divino, né? Ele é filho de Deus e tal. E é por isso que Sócrates, mesmo sendo um grande filósofo, né? Um gênio, né? Altamente respeitado na Grécia, né? Em Atenas, mas Sócrates é condenado a tomar cicuta, né? Porque ele tomar um veneno, né, para si, porque ele estava, segundo o julgamento, né, feito, o julgamento socrático, né, ele estava corrompendo a juventude, né, e não acreditava, né, nos deuses e numa série de costumes que a sociedade grega, né, ateniense, ela objetivamente, né, do ponto de vista da sua eticidade, ela considerava válido e legítimo, né? Então, é só na época moderna, né, com a Revolução Francesa, segundo Hegel, que a gente tem, do ponto de vista objetivo, segundo Hegel, né, esse desenvolvimento e é objetivo, né, da ideia de liberdade, né? Você tem filosofias antigas, né? Lutero também, a tradução da Bíblia, né, o luteranismo, Hegel
considera tudo isso um desenvolvimento da ideia de liberdade. Mas, por exemplo, uma filosofia como o estoicismo, né, que coloca, ou outras filosofias antigas que colocam pensamento, né, o próprio kantismo, né, a questão da liberdade, né, do ponto de vista subjetivo, para Hegel ele não tem muito sentido se não houver uma conexão, né, uma articulação dessa liberdade subjetiva do ponto de vista objetivo, né, das instituições sociais que validem, né, e efetivem esse tipo de liberdade. Então, essa ideia, por exemplo, de progresso, né, ela é criticada pela ML, né? A gente talvez chegue a trabalhar essa obra aqui, eu achei interessante, né? Ela está em inglês, mas aí o Benon, né? Ele já ensinou aí a gente, né? Como é que fazer essa tradução e eu vou ler em inglês, né? E a gente vai repassar aqui, vocês vão pegar a tradução, né? Pelo próprio Google Tradutor, não é uma tradução muito perfeita, mas dá para ter um acompanhamento, né? Para quem não lê no inglês, né? Segundo Benon, né, dá para ter uma tradução razoável, né, Benon? As traduções que você fez de obras, né, quando deu para ter uma certa coerência, né, na tradução, não é isso? Tem algumas palavras, é claro que às vezes o Google Tradutor, ele às vezes tem o mesmo significado, né? Tem significados diferentes, né? Mas, segundo ele, dá para ter né, uma, uma ideia. Eu vou ler o texto em inglês aqui em casa e a gente repassa para vocês e a gente faz uma discussão, como eu vou fazendo em relação aos textos que a gente está trabalhando aqui. Além dessa questão, né, eu gostaria, depois de trabalhar com vocês, alguns outros autores, né, como os autores pós-colonialistas. Né, a gente tem, por exemplo, atualmente a figura de Achille Mbembe, né, que um dos conceitos empregados por ele, que é o de necropolítica, tem sido bastante discutido nos últimos anos. Né? Ele fez um artigo, um pequeno artigo, não tão pequeno, porque depois foi transformado, inclusive, em livro, né? Você encontra, dá para ler muito rapidamente, né? Mas a gente vai trabalhar um texto dele chamado Crítica da Razão Negra, né? Também está em inglês, e aí a gente vai jogar no grupo aí para a gente ver como que a gente trabalha melhor e vocês acompanham. Além do Achille Mbembe, né, a gente tem o Fanon, né, que também foi psicanalista, né, da Argélia, tem umas discussões com Sartre, né, e esses autores, a gente, não sei se chegou aqui a trabalhar com vocês, eu trabalhei com outras turmas, muito texto A Fenomenologia do Espírito de Hegel, que é um texto bastante utilizado por esses autores, né, o Fanon, a Judith Butler na tese dela de doutorado, né, alguns autores, o próprio Marcuse, aí, Eros e Civilização, faz referência, né, a esse texto, né, o Axel Honneth, o Habermas, né, vários autores chegam a destacar, né, a importância da fenomenologia do espírito, né, especialmente para a teoria crítica. Né, é um texto muito trabalhado. Agora, o Axel Honneth, ele tem dado um destaque muito grande, né, para vocês que ainda vão trabalhar Axel Honneth comigo, nesses últimos anos, a partir de 2011, quando ele lançou um texto, uma obra chamada, né, O Direito da Liberdade. Né? Um texto mais conhecido de Axel Honneth, de 1992, é Luta por Reconhecimento, né? Onde ele desenvolve toda uma teoria do reconhecimento, né? Como algo muito importante do ponto de vista da teoria crítica, né?
para, inclusive, os movimentos sociais, como ele coloca, né? Além do indivíduo, né, que ao se sentir desrespeitado, ao não se sentir reconhecido, né, ele sofre um tipo de passa a sofrer um tipo de dor ou de sofrimento psíquico que leva muitas vezes ou algumas vezes esses indivíduos a se rebelarem, né, contra o sistema, se articular, né, em torno de movimentos sociais, né, para lutar pelo seu reconhecimento do ponto de vista social. Axel Honneth, ele também tem feito algumas discussões em torno da questão do capitalismo, mas focando muito na figura de Hegel, de Durkheim, né? Enquanto, por exemplo, Nancy Fraser, Jäger, né? Rahel Jäger, né? Acho que a pronúncia primeira é um alemã, ela tem, assim como Nancy Fraser, inclusive tem textos conjuntos sobre a questão do capitalismo, focado mais, né, e destacado mais, por exemplo, a influência de Marx no pensamento delas, né? Mas a gente também, se tiver tempo, né, além tem a figura do Foucault, né, que a gente acaba tendo uma influência muito grande sobre vários teóricos críticos, como o próprio Axel Honneth, né, o texto dele, A Crítica do Poder, um dos fundamentos, né, da teoria crítica de Axel Honneth, além da primeira geração da escola de Frankfurt e de Habermas, é Foucault, né? Onde ele estabelece uma crítica, mas também traz toda uma influência também Foucaultiana, apesar das críticas que ele faz, né, ele tem uma importância também grande para o seu pensamento, além de vários autores, né, que a gente como é o caso da Judith Butler, né, quando discute a questão da normatividade e no feminismo, né, as discussões dela em torno da influência de Foucault, atualmente é muito forte, né? Embora ela tenha trabalhado com o mestrado sobre a fenomenologia do espírito de Hegel, a questão do desejo, a primeira parte, né? A segunda ela vai focar um pouco Deleuze, Foucault e tal, mas atualmente acho que a influência dela maior é Foucaultiana, né, ao discutir as questões de gênero, né, a questão da heteronormatividade, né, esse poder do binário, né, masculino e feminino, tanto do ponto de vista histórico como social, né, essa normatividade que prevalece como, né, a verdadeira lei, né, em sociedade, né, e outras formas de comportamento, né, de vida, né, elas são consideradas marginais, né? Várias sociedades, inclusive, rejeitam a questão, por exemplo, até hoje, né, você tem sociedades, como eu tive colegas quando estava lá no Canadá passando uma época estudando, colegas, por exemplo, que diziam que no Irã, né, as pessoas poderiam ser julgadas e até mortas, né, se fossem descobertas que estavam tendo relações homossexuais devido ao peso da religião nessas sociedades, dessa normatividade, essa heteronormatividade, né, que ainda é muito forte. Então, a gente tem uma série de autores, tem um dos autores que eu estava comentando antes da gravação, né, que aí quando a gente for discutir um pouco da teoria crítica voltada para a questão política, é o Rainer Forst, né? Ele vai estar confeccionando ainda uma teoria nesse sentido, né? E uma das maiores influências da teoria dele é a teoria crítica de Habermas, né? Eu vou parar a gravação. Se vocês tiverem alguma questão, quiserem fazer aqui ao vivo, né, para a gente discutir, senão a gente pode concluir, né, essa gravação, né, para que vocês tenham depois o vídeo, como a gente tá combinando, né, para depois a gente fazer um tipo de relatório, né, das aulas e discussões posteriores, né. Então, eu posso parar ou alguém teria alguma questão?
Ok, então, pessoal, boa noite. Eu vou parar a gravação, mas a gente continua aqui para resolver algumas outras questões, né? Lembrando que na próxima semana, né, a gente vai passar a discutir a obra de Adorno, né? Dialética negativa. E na semana seguinte, a teoria crítica de Habermas. Boa noite. Vou interromper a nossa gravação.